Quando eu falo para vocês, cerque-se de gigantes. Eu falo isso muito sério, gente, porque felizmente hoje em dia com a internet a gente tem cada vez mais acesso a seres humanos brilhantes, a profissionais brilhantes, e ter esse tipo de referencial alicerça a gente, enriquece a gente, fortalece. E hoje tem um profissional, um ser humano gigante aqui do meu lado, que é o Dr. Tiago Volpi, que veio para falar de uma vida bem vivida, de longevidade, mas sentou aqui comigo e em 5 minutos, enquanto a gente montava esse set, ele me deu uma aula sobre como gerenciar os meus pensamentos, a carga mental, enfim, gente, se preparem, porque hoje no Juliana Góes Podcast a gente tem Tiago Volpi, que vai enriquecer a nossa jornada e que realmente é um profissional que já transformou mais de 22 mil vidas. Então se prepare, se você chegou agora, segue o podcast, lembre de compartilhar para que mais pessoas tenham aí uma abertura de perspectiva sobre saúde, sobre longevidade, sobre o que quer que vier nesse episódio e comenta qual foi o ponto mais interessante dessa conversa. Doutor Tiago, que alegria, que honra te receber aqui no programa. Já estava aqui desejando sua presença faz tempo e o fato de você ter aberto espaço na sua agenda tão disputada, ter doado seu tempo, significa muito para mim e para quem está com a gente. Obrigada. Ju, eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui. Agradeço também pela atenção de todo mundo que está aqui nos assistindo e vamos tentar trazer bastante conteúdo, trazer coisas que as pessoas possam, depois desse podcast, já aplicar no dia a dia delas para viver melhor. Sem dúvida. Sabe que o Espaço Volpi, né, que você fundou há 17 anos? Sim, há 15 anos, que em 2007. Exato. Caramba, eu conheci através de um amigo nosso, do Marcelo Toledo, num momento assim da minha vida, eu estava puérpera, uma carga mental com o meu emocional, eu corria, Dr. Tiago, para manter minha sanidade mental. Porque o meu filho não dormia, acordava 8 vezes na madrugada. Eu passei por um momento de muitos desafios, assim como muitas mães. Independente se você é mãe ou se você não é, cada um sabe o que está passando aqui dentro. E a gente não tem nem como comparar o tamanho do desafio, porque quando a gente vive, ele parece maior que a gente. Naquele momento, conversando com esse amigo, eu creio que ele falou: Ju, eu preciso apresentar vocês para o Dr. Tiago Volpi, porque ele vai te ajudar. Você que quer ser atleta, você que sempre foi atleta, você que está aí num pós-parto, a gente se estranha com o nosso corpo, a gente se estranha com a nossa rotina, vocês precisam conhecer ele. E a gente obedeceu. E a gente foi até você. E desde então eu me tornei paciente, mas aqui é um breve relato, assim, das mudanças positivas que vieram na minha vida, porque faz 1 ano e meio, mais ou menos, que eu tive acesso a esse portal. Eu vou brincar que é um portal porque me ajudou muito na minha vida, em novos objetivos que eu tive. Então eu corri minha primeira prova de 10 quilômetros, fiz um duatlon, me sinto uma mãe que tem os pensamentos em dia, saúde em dia, que consegue fazer melhores escolhas. E eu desejo muito isso para todo mundo, sabe? Mas o Tiago, antes de ser o Dr. Tiago, foi um cara obeso, porém atleta, e ao mesmo tempo já era um visionário desde criança. Puxando esse fio da meada, quando foi que você entendeu qual era a sua missão, qual era o seu propósito, qual é a relação da sua avó materna na sua história, que eu fiquei emocionada quando você me contou? É uma coisa muito bacana que até na época eu não entendia como um propósito, não entendia como uma missão. Mas eu desde muito criança, eu morei muitos anos com os meus avós, com a minha avó materna. Meus pais estavam em São Paulo, minha avó morava no interior, e meus pais estavam construindo a vida deles e não conseguiam ainda ficar comigo. Então, morei com a minha avó e aí eu prometi para ela que eu não a deixaria morrer, né? Eu tinha uma ligação muito forte com ela e me desesperava pensar que um dia eu iria perder aquela pessoa que era uma referência para mim. E fiz essa promessa para ela e desde então comecei a sempre pesquisar sobre questão de longevidade. Aí nas fases iniciais a gente lia a coisa dos que os antigos, se a gente pegar livros antigos, falam do elixir de longa vida, né? Tinha os alquimistas falavam que existiria um elixir. Teve até um viajante espanhol, Ponce de Leão, que ele passou grande parte da vida dele procurando essa fonte, exato, e ele achava que ia encontrar em algum lugar. Então ia viajando para vários lugares para procurar essa fonte. E aí eu comecei a pesquisar essa área, comecei a olhar para essa área, eu não diria pesquisar, porque eu ainda não era um pesquisador, né?
Mas você era um buscador já genuíno, né, um Eu era curioso curioso. genuíno. Exatamente. E aí eu sempre tive um sobrepeso, uma obesidade grau 1, tá? Que é o primeiro grau da obesidade. Eu tinha 1,70 m e pesava em torno de, variava entre 95 a 99 quilos. Lutava jiu-jitsu, comecei a lutar jiu-jitsu com 15 anos, exatamente porque até então era uma criança que não tinha nenhum tipo de habilidade esportiva e precisava emagrecer. No jiu-jitsu eu acabei me dando bem, eu acabo sendo bastante obstinado com as coisas que eu faço. Aí eu comecei a competir faixa azul, roxa, marrom, faixa azul, roxa e marrom, e eu conseguia ganhar campeonatos mesmo naquele peso, lutando com pessoas que eram maiores que eu. Eu cheguei na faixa preta, a faixa preta é uma hora que as coisas se nivelam. Porque azul você vai treinando, até você vai ficando melhor, as pessoas que são melhores que você vão passar por outra faixa, e uma hora você domina a sua faixa. Agora na faixa preta estão só os Tá melhores? todo mundo. Todo mundo que chegou lá é Os muito mais ruim. experientes, enfim, né, vamos lá. Aí na faixa preta eu entrei e eu só apanhava. Aí eu falei, cara, eu preciso emagrecer, né? E nessa época eu estava no 4º ano de medicina, fiz medicina na USP, e comecei a tentar estudar tudo como eu conseguiria emagrecer. Não encontrei na faculdade essas postas, tá? Eu comecei a fazer na época uma liga de obesidade, né? Tive aula com excelentes professores, e eram professores da USP, Alfredo Halpern, Geraldo Medeiros, os grandes especialistas na época de obesidade. Só que era uma abordagem muito para tratar a obesidade mórbida. Eram pessoas que não faziam exercício, era aquela abordagem, vamos dar medicamento muito forte ou vamos operar para curar. Certo. E eu queria emagrecer usando esporte, eu queria emagrecer usando estilo de vida. Então já era, hoje a gente fala muito da medicina de estilo de vida. Na época, não é que ela não existia, ela até existia nos Estados Unidos, mas eu não tinha acesso nenhum a ela, né? A gente está falando desde 2002, 2003. E aí eu comecei a entrar em fóruns americanos que falavam sobre esporte. Eram fóruns de fisiculturismo, fóruns aí que falavam sobre performance de lutadores de wrestling, que era o esporte que era mais parecido com o meu, com o jiu-jitsu. E fui aprendendo com eles. Existia até um médico, o Fred Hatfield, que ele tinha vários livros que falavam sobre essa questão de como o esporte, de como o estilo de vida vai impactar no seu emagrecimento, na sua qualidade de vida, na sua performance esportiva. E foi quando eu consegui emagrecer, bati 73 quilos, cheguei na faixa preta. Na faixa preta eu fui vice-campeão paulista. E foi uma coisa boa, porque na época eu estava em dúvida se eu ia seguir carreira no jiu-jitsu ou se eu ia terminar a medicina, porque eu tranquei um ano a faculdade para lutar. É isso que eu ia te perguntar, como fazia? Porque eu fui atleta e eu treinava 5 vezes por semana, 5 horas por dia, uma baita disciplina, uma faculdade de medicina, eu entendo que é integral. E até quando você tá dormindo, deve estar tudo maquinando lá dentro da cabeça. Até o 4º ano eu consegui levar os dois muito bem. Tá. Porque eu treinava o jiu-jitsu das 6 às 7h30, aí eu treinava a musculação das 7h30 às 9h e jiu-jitsu novamente das 9 às 10h30. Quando chegava perto de campeonato, 3 vezes por semana eu treinava às 7 da manhã também. Dava até o 4º ano. No 5º ano a gente começa a ter plantões, começa a fazer internato, quem é estudante de medicina sabe o que eu tô falando. E aí começou a ficar difícil, eu entrei no 5º ano, foi quando eu peguei minha faixa preta. Eu falei, cara, eu queria ser campeão mundial na época de jiu-jitsu, né? Eu queria chegar no melhor lugar. E aí eu tranquei a faculdade. Imagina meus pais, né? Eu fazia medicina no USP, cheguei pra eles em casa assim, ó, pior que eu não falei nem que eu tava trancando. Eu falei, eu quero virar lutador de jiu-jitsu. E aí, como foi isso? Meu pai ficou um bom tempo sem falar comigo. Opa! E a minha mãe é uma mulher incrível, ela me apoiou. Se eu tivesse ido para ser lutador de jiu-jitsu, ela iria, acho que, ter tanto orgulho do filho dela como ela tem hoje. Minha mãe foi uma grande apoiadora na minha vida, a vida inteira. Uau. E dentro de casa, 2 referências, 2 reações totalmente diferentes. É o que eu falo. Gente, quando você vê uma pessoa de sucesso, entende o tanto que essa pessoa foi questionada, o tanto que duvidaram dela. Então é importante a gente trazer isso, porque muitas vezes a gente só vê a história boa, né? O resultado alcançado. Você vê a pessoa que deu uma baita guinada, que deu certo, mas você não vê que dentro da própria casa ela foi questionada e que houve até um problema familiar. A minha mãe passou por isso quando engravidou de mim. Minha avó ficou 5 anos sem falar com ela e o meu avô acolheu. Então, quando eu ouço essa história, é muito parecido assim com o que eu me lembro. E a estrutura que você teve que ter, né? Ser fiel ao que você queria num momento em que você ainda era um jovem ali conquistando sua vida, conquistando sua independência. Baita coragem, né? E talvez, se eu não tivesse tentado ser campeão mundial de jiu-jitsu na faixa preta, eu não teria aprendido coisas que hoje me trouxeram
no lugar que eu estou, né? Às vezes você tentar alguma coisa com muita força, pode ser até que você não consiga, mas o aprendizado que isso envolve. Aí, naquele ano eu comecei a treinar, quando eu cheguei nos 73 quilos, fui vice-campeão, procurei um treinador que treinava todos os campeões, esse treinador me treinou por um mês e falou para mim, Thiago, você não é uma pessoa que tem os membros muito, muito grandes, né? Você é uma pessoa um pouco mais curta, você não é longilíneo, você não é tão flexível. Hoje o jiu-jitsu, ele vai premiar as pessoas que são mais longilíneas e que têm uma flexibilidade maior. Portanto, você nunca vai ser o melhor do mundo no seu peso, né? Só que aí já não era uma opinião de alguém que não entendia, era um treinador realmente que mostrou isso. E aí foi importante para mim, né, para falar, putz, já que eu não vou ser o melhor no esporte que eu escolhi, ok, vou voltar para a medicina e vou tentar ser o melhor no que eu faço. Voltei para a medicina, tinha aquela paixão por estudar longevidade, né? Minha avó materna, infelizmente, começou a ter alguns problemas de saúde um pouco mais cedo, meu avô materno também. Aí eu fui fazer uma liga de geriatria, que era o professor titular da USP na época, era o Dr. Wilson Jacó, que é um médico fantástico. Aí eu comecei a fazer, mas vi que a geriatria, ela estava sempre concentrada em tratar doenças que aparecem quando as pessoas estão mais velhas, né? E não era isso que eu queria. O Dr. Wilson daí até me orientou. Ele falou para mim ler os livros de um pesquisador chamado Leonardo Hayflick, que ele estudava como que a célula envelhecia, quantas divisões a célula fazia, que hoje a gente sabe que por conta de um telômero existe um marcador de envelhecimento biológico da célula. Aí comecei a ler esses livros, cheguei até na época, escrevi um capítulo de um livro da geriatria da USP, isso como estudante ainda, um capítulo sobre diabetes. E tem uma outra coisa também. Na época, eu e um outro aluno, a gente criou um projeto muito legal, chamava-se PRIDE, que era o Projeto de Assistência ao Idoso Institucionalizado. Então, os alunos da Liga do GAMEA, que era a Liga de Geriatria da USP, nós íamos em instituições em São Paulo, e nessas instituições a gente chegava e via tudo que podia ser melhorado para a qualidade de vida do idoso. Qual que era a principal orientação que nós dávamos? A principal orientação era a seguinte, olha, a gente ia num instituto, e aquele instituto tinha um monte de degrau e um monte de tapete. A gente falava, ó, tira os degraus, tira o tapete. Okay. A gente ia em um ano, e era uma coisa que era impressionante, né? Para você entender como o impacto de pequenas coisas. A gente ia em um ano na instituição, olha, a gente tem aqui 30, 40 idosos, no ano passado morreram 7, eram idosos bastante frágeis. E aí a gente ia no outro ano, depois que eles tiraram os tapetes, olha, nesse ano morreu um. Porque se a gente vai ver, muitos dos idosos, quando não tem uma assistência maior, qual que é o início da fase final dele? É uma queda. Um acidente, uma Porque ele daí queda. não consegue andar direito, ele fica sentado, ele perde músculo muito rápido. Se ele perde músculo é um tecido metabólico. Músculo controla diabetes, por exemplo. Se você tem bastante músculos, fica mais difícil você ter diabetes. Nossa, eu não sabia, não fazia ideia disso. Vai vendo, gente, vai vendo que amanhã vai ter um monte de gente matriculada na musculação. A quantidade de músculo que nós temos e de força que nós temos é um dos maiores preditores de um envelhecimento saudável. Então, ter musculatura, porque você vai perder. Então, você precisa fazer uma reserva. Eu falo para os meus pacientes, para você saber que você vai ser um homem independente aos 80, 90 anos, tem que ser um super-homem aos 50, uma super-mulher aos 50, porque você vai perder, você precisa criar reservas. Você vai ter menos resistência aos 80 anos. Então, hoje, a Ju que corre, a Ju que faz o nada, pedala, vai ser uma Ju que vai chegar aos 80, 90 anos e vai ter resistência para viver uma vida normal. Se você criar músculos hoje, você vai ter musculatura para viver uma vida normal. A gente fala até que qual que seria o grande desafio. Tem um dos maiores especialistas hoje em longevidade, chama-se Peter Attia, americano. E ele falou que qual que é a Olimpíada que ele quer conseguir vencer aos 100 anos. Que é o seguinte, ele quer poder entrar em um avião e conseguir pegar a mala dele e colocar no bagageiro. Gente, olha né? isso. Ele quer conseguir pegar um bisneto dele no colo, um bisneto dele no chão e colocar no colo. E ele quer conseguir dirigir um carro sem precisar de ajuda. Então, Mas, sabe, doutor Thiago, o que eu percebo, aí você, na sua visão, né, porque você não estuda só o corpo e a longevidade, você estuda muito a mente, né? Cada vez que eu te encontro lá no Espaço Volpe, a gente troca uma ideia, você sempre me traz, assim, aquele emoji do cérebro explodindo, um conceito novo, um dado novo, uma pesquisa nova. E, assim, onde é que a gente está errando hoje? Porque a gente tem muito imediatismo para resultado, a gente tem uma ansiedade de querer ver resultado, só que a gente está perdendo a mão na criação de futuro. Então, é o que eu falo muito para as minhas meninas aqui, a maioria, né, mulheres. Eu falo, gente, você está criando seu futuro hoje. Cada atraso que você tem, cada furo que você dá
na sua atividade física, na sua prática de meditação, no seu autocuidado, na sua individualidade. Cada furo que você dá vai pesar no amanhã, lá no seu futuro. Então, assim, eu procuro dentro do meu repertório trazer isso para elas, mas enquanto um grande estudioso, enquanto um médico super respeitado na longevidade, o que é que a gente precisa ter em mente que a gente está errando grandemente hoje, que não dá mais para errar, porque a gente às vezes precisa de um chacoalhão para entrar na linha, né? Eu acho que hoje é uma coisa que vai soar até estranho que eu vou falar, mas nós superestimamos o poder da nossa força de vontade, tá? O que seria isso? As pessoas querem começar uma dieta, as pessoas querem, por exemplo, vai estudar para uma prova, passar em um concurso e acham que elas vão poder assim, não, vou fazer dieta, eu vou ter força de vontade, eu vou escolher as comidas certas sempre, eu não vou comer muito. A pessoa, chega uma hora que o nosso cérebro instintivo, vence nosso cérebro racional, tá? O maior exemplo disso é o seguinte, desafio qualquer pessoa aqui, prenda a sua respiração até você desmaiar, tá? Se você ficar sem respiração algum tempo, desmaia, acorda na hora, não faz mal. Mas ninguém no mundo consegue prender a respiração até desmaiar, porque o nosso cérebro comanda. Então, se você não preparar o seu ambiente, tá? Você não vai conseguir fazer a dieta. Se você não souber, se você não tiver um ambiente ao redor de você que te ajude. Então, é aquela questão, a pessoa que seus 5 melhores amigos dela são obesos, durante o emagrecimento, ela vai ter que se afastar um pouco. E ela fica assim, não, vou ter força de vontade para fazer Aposta as isso. fichas na força de vontade. Exato. E aí, tá? Não é que ela não tem força de vontade. Não existe um ser humano que vai conseguir, de maneira contínua, ir contra o ambiente dele. E aí a gente tem outras coisas que já se descobriu também. Sabia que nossa força de vontade é limitada. É como se fosse um músculo, tá? Existe um conceito que hoje a gente chama de fadiga da decisão. Conheço bem. Cada decisão que você toma ao longo do seu dia está fatigando o seu cérebro, está diminuindo a energia. Pode falar o seguinte, você tem uma barrinha, lembra aquelas barrinhas de celular de energia? Que ela vai caindo ao longo do dia com cada decisão que você tomar. Então, se você de manhã, você abre sua geladeira, você tem lá uma guloseima, você fala não para aquela guloseima, tudo bem. Na Mas primeira você gastou vez, um sim. pouquinho da energia, tá? Aí você, no meio da manhã, até decisões boas. Você está decidindo qual que é o seu destino de viagem de férias. Europa ou Estados Unidos ou o sul do Brasil. Você está gastando sua energia. Então, essa fadiga da decisão faz com que você não consiga fazer escolhas ou tomar decisões boas ao longo do seu dia. Com a mesma qualidade. Exato. Se a pessoa não prepara o ambiente ao redor dela, o que acontece? Ela vai ter que falar não para muitas coisas, tomar muitas decisões. Então, por exemplo, se você vai fazer dieta, se você de manhã já sabe exatamente o que você vai comer, não tem na sua casa outras coisas que possam desviar sua atenção, você já economizou um pouco de energia, tá? Uma outra coisa que hoje muita gente faz até para melhorar a performance cognitiva. Se você já sabe a roupa que você vai usar e você não precisa escolher todo dia, você já consegue economizar um pouco de energia. Então, as pessoas hoje, elas acham que as decisões secundárias, que é não vou comer ou vou na academia, que são decisões que estão muito no controle dela, que é o tal do livre-arbítrio. Só que se ela não tiver uma condição, tá, para tomar essas decisões, se ela estiver fadigada, por exemplo, a fadiga da decisão, compromete. Não adianta, ela não vai chegar à noite para academia. Então, se ela quer chegar à noite para academia, ela tem que preparar o dia dela para tomar poucas decisões. Ela tem que preparar o dia dela, né? Nossa. Se ela quiser ter energia para ir para academia, ela não pode estar em hipoglicemia aqui. Se ela tiver hipoglicêmica, ela se torna uma má tomadora de decisões. Ela vai escolher o sofá da casa dela em vez de escolher ir para academia. Então, no caso da hipoglicemia, você tem duas escolhas. Ou você come alimentos que queimam devagar, que são alimentos que são absorvidos de maneira lenta pelo seu corpo, tá? Você não pode comer carboidratos refinados, por exemplo, porque você tem picos e vales. Ou é aquela pessoa que faz uma dieta baixa em carboidratos sempre também, porque aí ela se acostuma a ficar num nível diferente. Mas é você ter assim, você pode até fazer poucas, se você faz poucas refeições, você tem que tentar sempre usar alimentos que são queimados de maneira lenta no seu corpo, porque aí você fica estável na glicemia. E isso até assim, se a gente for atrás de decisões de juízes. Os juízes tomam boas decisões depois de café da manhã, depois de almoço. Eles tomam péssimas decisões ao final. Você tem pesquisas nos Estados Unidos que comprovam. Então, se você está pedindo uma condicional para um juiz, é mais provável que se você merecer, ele te dê a condicional se ele estiver bem alimentado. E essa questão de nós acharmos que a gente toma decisões que o nosso metabolismo, nossa saúde metabólica não influencia. Tem uma outra pesquisa, por exemplo, que foi na Finlândia, pegou prisioneiros que saíam incondicional. Esse prisioneiro, se ele tomar uma decisão ruim fora, ele vai cometer alguns deslizes e vai voltar.
Os prisioneiros que tinham resistência à insulina, que é um quadro que todo mundo pode ter, né? Você tem o pré-diabetes, seu açúcar no sangue fica um pouco alto, sua insulina fica um pouco alta. Eles voltaram para a prisão com uma frequência 80% maior do que quem não tinha resistência à insulina. Ou seja, as pessoas, pô, eu vou trabalhar bem, vou ser produtivo, empreendedor, vou ser produtivo, vou tomar boas decisões. Cara, não está na escolha dele isso. A escolha dele é ele comer bem, fazer atividade física, que ele vai ter um cérebro sadio. Só que ninguém tá olhando nessa ordem, né? Então, para a importância de cuidado holístico do todo, porque tá sustentando como a gente vai desempenhar nossos papéis, como a gente vai fazer nossa tomada de decisão. A fadiga da decisão, eu descobri na época que eu comecei a ler sobre minimalismo e essencialismo. Sim. E isso foi, assim, pra mim, um banho de água fria, porque eu ficava o tempo todo decidindo coisa besta, né? Falando aqui, uma linguagem bem coloquial, é coisa besta, se eu vou passar o batom tal ou tal, a roupa tal ou tal. E daí, às vezes, eu ficava no fim do dia, mas tão cansada, sabe? E isso eu mudei muito, melhorei muito, dei uma enxugada aqui, sabe? É direcionar para onde vai minha atenção. E posso dizer que uma coisa que eu aprendi dentro do Espaço Volpe foi de que, enquanto eu mantinha o meu treino no fim do dia, a quantidade de vezes que eu cancelava era imensa. Sim. E numa das consultas com o Dr. Cauê, ele falou, coloca pra de manhã, consegue colocar pra de manhã? Eu, mas de manhã, mas não sei o que. Não, tá bom, vai, testa. Coloquei pras 10, era tipo 5 da tarde, coloquei pras 10. Depois, agora tá 7h45, olha que avanço. Não cancelo, mesmo no dia que eu acordo assim desnorteada, eu falo, não, eu vou porque isso é importante pro resto do meu dia. E eu queria pegar esse mesmo gancho, doutor Tiago, de quebrar aquele estigma de que se eu treinar, se eu me movimentar, eu vou ficar cansado para viver meu dia. Eu sinto extremamente o oposto, né? Eu sinto que a atividade me energiza. De alguma maneira tá acordando o resto do meu corpo, até o meu cérebro, para funcionar melhor. Como que funciona isso realmente assim, né? Nos bastidores aí da medicina, como que a gente traduz isso? São duas maneiras principais, tá? Duas razões pelas quais, ao fazer, você está cansado, faz atividade física que você vai melhorar, você vai ficar descansado. Parece contraditório, mas o que acontece é o seguinte, quando você começa a treinar, começa a fazer um esporte, as suas mitocôndrias, que é a parte da nossa célula que produz energia para nós, elas ativam diversos mecanismos para produzir energia. Então você começa a treinar, ela começa a produzir energia. Isso vai já a refletir em todo o seu dia. A segunda coisa é que a atividade física, ela faz com que seu cérebro produza vários neurotransmissores que vão te trazer satisfação, que vão te trazer alegria. E tem até algo que acontece com maratonistas, né? Que eles chamam de o barato do corredor. E isso é, todo maratonista fala, que a determinado ponto na maratona, que ele para de sentir dor e ele se sente quase que em euforia. É um efeito que compara ao barato de drogas. Por quê? Porque você está com o seu sistema opioide completamente inundado, né? Sistema opioide e endocannabinoide são sistemas do cérebro responsáveis por essa questão de satisfação, porque você está conseguindo fazer exercício. Então, o exercício tem uma função de neuroregulação gigantesca. Eu costumo falar muito para pacientes, eu atendo muito hoje pessoas que querem melhorar a performance mental. Executivos, empreendedores. Que interessante, né? Porque eu imagino que geralmente a gente pensa em emagrecimento, né? As pessoas vão porque elas querem gostar mais do corpo, querem perder um peso. Mas olha só, performance mental. Performance mental. Eu sou professor hoje de produtividade e alta performance em um curso G4, que é um grupo que se dedica a ensinar executivos. Então, eu acabei sendo uma referência para empreendedores, executivos que vão buscar uma melhora. Uhum. Emagrecer é sempre importante, porque se você está com sobrepeso ou obesidade, você está inflamado. Uhum. E eu falo uma frase que é para tentar chamar a atenção das pessoas, tá? Um cérebro inflamado é um cérebro burro. Não obrigatoriamente é um cérebro burro, mas é só para a pessoa entender que o cérebro inflamado, ele vai render menos do que ele poderia render, tá? Ele vai ser um cérebro talvez menos inteligente. É que às vezes algumas frases conseguem impactar para a pessoa lembrar sempre disso. Então eles me procuram e o que é a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai tentar melhorar a saúde metabólica deles. Tá. E eles falam assim, não fala atividade física, né? A atividade física, ela faz você produzir algumas substâncias, como, por exemplo, irisina, como um fator de crescimento cerebral que permite que seu cérebro consiga responder melhor ao ambiente. A gente chama isso de neuroplasticidade. Uhum. Então, se o cérebro não for neuroplástico, a pessoa fala assim, a inovação é muito legal. Se o seu cérebro não for neuroplástico, você não vai inovar nada. Seu neurônio simplesmente não vai conseguir parar de mentar a mensagem para esse para mandar para aquele.
Não vai, tá? Por quê? Porque ele não tem essa capacidade. O que é a coisa no mundo que mais melhora a neuroplasticidade? Atividade física. Uau. Então, hoje que a gente vive uma economia que muda tudo muito rápido, e até mesmo aquela pessoa que está em casa, que ela só quer mudar a maneira como ela encara a vida. Ela encara a vida só com prazeres momentâneos, comendo muito, assistindo TV, com diversos tipos de vícios, às vezes, vício em jogar baralho, vício em jogo, vício em outras coisas. Ela quer mudar a maneira como ela encara a vida, né? Ela quer pensar em encarar a vida como? Ela quer começar a pensar no amanhã. Ela quer começar a construir hoje ou amanhã. Uma coisa que você fala muito, que eu gosto muito desse conceito. Então, o que ela precisa? Ela precisa ver que o cérebro dela, que funciona de uma maneira, que criou hábitos, porque tanto o bom como o ruim são hábitos. A virtude é um hábito e o vício é um hábito. Então, ele precisa sair desses hábitos ruins para esse hábito bom. Qual que é o primeiro passo que ele tem que dar? Atividade física. Uau. E aí vou mais longe. Tem estudos que mostram que a atividade física é um hábito que a gente chama angular. Angular é que se você começar, ele vai mudar seu ângulo de vida. Quando a gente muda o ângulo de vida, né? Não sei se está na direção certa da câmera, mas quando a gente muda o ângulo de vida, você vai, tá? Então você mudou um pouquinho o ângulo, pode não parecer nada agora, mas sua vida acabaria aqui, sua vida vai acabar aqui. Como que eles descobriram isso? Interessante isso, ou seja, faz aquela curvinha que às vezes você está indo de uma maneira linear, não avança, não melhora, não evolui. Mudar esse ângulo é literalmente você expandir para um lugar melhor, para um amanhã melhor. E como que eles descobriram isso para a pessoa em casa entender a magnitude disso? Na Universidade Americana, eles pegaram 3 grupos de alunos. Para um, eles falaram, faz mais atividade física. Para outro, eles falaram, estuda mais para tirar mais nota na prova. Para outro, eles falaram, arruma melhor o seu quarto, tá? Quem você acha que fez mais atividade física? O grupo da atividade física, não foi? Imagino que sim, Imagino porque que era o sim. direcional. É lógico. Quem teve melhores notas na prova? O grupo que foi orientado a estudar mais? O que fez atividade Fez física. atividade física. Quem arrumou melhor os quartos? Quem fez atividade física. Por quê? Porque a atividade física melhora a saúde do seu cérebro a um ponto que você vai executar todas as outras tarefas melhor. Então, a atividade física é um hábito angular. Perfeito. Nossa, eu gostei muito disso. E eu queria que você trouxesse... Bom, eu espero que vocês já estejam inspiradas, meu bem. Vai se mexer, vai dançar. Importante a gente puxar um peso também, como o doutor Tiago falou, né? Porque às vezes a gente ficava torcendo o nariz. Muitas pessoas, né, amam ou odeiam musculação, mas é necessário, é essencial, né? Mas vai se mexer de algum jeito, porque muitas vezes as nossas funções químicas cerebrais não estão ali bagunçadas, esses neurotransmissores bagunçados, a gente não está recebendo os estímulos de bem-estar, de prazer que a gente poderia ter com um corpo em movimento que vai melhorar todo o resto, né? Se você não... E uma coisa que eu acho que é importante, que vai impactar as pessoas, se você não cuidar do seu músculo, você vai ter efeito rebote. Você pode emagrecer sem musculação, mas você vai engordar de novo. Porque a musculatura, a massa magra, ela, eu não sei se eu vou falar corretamente, mas é como se ela acelerasse o metabolismo? É um metabolismo que processa mais rápido? Como é isso? O músculo gasta energia. Então, se você emagrecer e perder músculo, você vai passar a gastar menos energia. Então, cada vez você vai comer menos e não vai conseguir emagrecer. O músculo também produz um hormônio chamado irisina. A irisina tanto tem impacto no cérebro, melhorando a cognição, como a irisina faz com que a gente tenha uma espécie de gordura no nosso corpo, a gordura branca, a gordura marrom, desculpa, que ela queima a gordura, ela queima a gordura branca. Ela só vai existir se você tiver irisina. Então, você tem vários receptores, por exemplo, de insulina, que a gente falou de resistência à insulina e diabetes, que ao fazer musculação, você melhora a qualidade desses receptores. Então, o músculo vai te ajudar a ser mais inteligente, o músculo vai te ajudar a emagrecer, o músculo vai prevenir diabetes. Pois é. E quando chega uma paciente lá para você, para algum dos outros médicos, porque o Espaço FOP tem, né, é multidisciplinar. A nutrologia sempre foi o principal pilar, mas vocês têm também, né? Olham para a performance esportiva, tem até a parte de dermatologia, se eu quiser, hoje em dia, enfim. Mas como que você aborda uma pessoa que chega com a vida inteira bagunçada? Porque eu imagino que seja super comum. Partindo do princípio que ela quis estar ali, ela não foi obrigada. Para onde é que você ajusta essa mudança de mentalidade? Porque eu imagino que um corpo sadio vem de uma mente sã, né? Sim. Por onde, assim, dá uma dica pra gente, doutor Tiago, como que a gente se alinha para realmente enfrentar a transição mesmo, porque você vai ter que abandonar um monte de hábito. E muitas vezes no começo dá uma bagunça, muitas vezes o teu entorno não ajuda, que nem você falou.
como que é a abordagem? Como que você ajuda essa pessoa? Porque vocês têm um cuidado muito grande, né? Quando eu sento com o meu médico lá, ele pergunta: como você tem se sentido? Como você tem dormido? Como está a sua libido? Como estão os seus treinos? Como estão os seus pensamentos? Como está o seu intestino? Tipo, assim, me vira do avesso em aspectos que às vezes não são considerados. Então, eu entendo que vocês tenham um cuidado mais profundo, mas para aquela pessoa que está completamente bagunçada, que precisa de ajuda, que nem força de vontade está tendo, Sim. como vocês lidam? O que vocês falam para ela? Então a gente está falando de uma pessoa que a gente chama que está que ela precisa mudar o estilo de vida, mas ela está numa fase pré-contemplativa. Ela sabe que tem que mudar, mas ela ainda não começou, não entrou em ação para isso. Porque você vai ter dois tipos de pacientes. Aquele cara que chega motivado e você vai mudar muita coisa rápido, e aquela pessoa que chega pouco motivada. Então vamos lá, o que a gente tem que começar a fazer? A gente precisa dar um poder dela, ela vai precisar mudar o comportamento dela. Só muda o comportamento quem tem um cérebro saudável. Então, primeira coisa, precisa fazer atividade física. Então, às vezes eu falo para a pessoa: você não quer começar a dieta? Começa a atividade física. Depois você começa a dieta, tá? Aí vamos para a parte da dieta. Vamos ver na dieta, as pessoas têm vários pecados, né? Mesmo uma pessoa que come bem, provavelmente ela vai ter um pecado ou outro alimentar. Aí eu falo para a pessoa: olha, você vai ter que escolher seus pecados. É isso que eu ia falar, dá pra combinar, né? Eu tenho meus furos. Eu tenho os meus 2 furos que eu tenho até dia e hora pra fazer. E às vezes vem um no meio do caminho, mas isso é legal, porque às vezes as pessoas pensam, têm aquela mentalidade muito restritiva. Sim, Então dá pra gente organizar os pecados. dá para organizar. Só que você não pode cometer todos os pecados ao mesmo tempo. Ok. Tá? E às vezes você tem que saber uma coisa que eu falo muito, que eu gosto de trazer para o método Volpe, é que a gente tem que se adaptar muito à rotina do paciente. Porque às vezes tem alguns dogmas que nós médicos, por exemplo, tem um paciente que chega e fala assim: olha, eu gosto muito de beber álcool, bebo no final de semana e todo dia à noite eu chego em casa e tomo uma taça de vinho. Para aquele paciente isso é uma coisa tão importante, que se eu falar para ele: olha, tira esse hábito, tá? E bebe só no final de semana, bebe só 4 doses por semana, que é o que eu recomendo, 4 doses por semana. Cara, isso vai ser muito difícil para ele. Agora, se eu falar para ele: cara, treina 1 hora por dia, na sua alimentação, você vai passar a comer proteínas magras, vegetais, você vai eliminar gordura, vai eliminar produtos industrializados, para ele isso é fácil. Então, por onde que a gente vai começar? Tá. Pelo que é difícil para ele ou pelo que é fácil? E muitas vezes, se ele conseguir fazer toda a vida dele ficar boa, cara, talvez aquelas 2 taças de vinho que ele toma à noite não vão prejudicar tanto, tá? Ou Tô às falando que as vezes... pessoas podem beber sempre? Não. Não, Mas mas às eu vezes a gente entendo. compensa. E o que eu quero trazer, assim, do que eu sinto hoje, depois de 1 ano e meio, né, no método Volpe, eu percebo que eu comecei a criar associações negativas onde eu buscava um prazer imediato, né? Então, eu não sou uma pessoa de cometer excessos, mas mesmo assim, num dia que eu tô mais pra baixo, quando eu não dormia, estava cansada, o cérebro não estava funcionando direito, você vai lá e quer compensar de alguma maneira. Então, você vai beber um negócio, comer um negócio, tá, beleza. Agora que eu tenho uma rotina de treino e eu encontrei um lugar que eu performo, e quando eu falo que eu performo, gente, não é se eu corri mais rápido, eu trabalho bem. Eu tô gerando resultados na minha família, no meu trabalho, na minha atividade física. Eu já acho que às vezes não vale a pena fazer aquele furo, sabe? Então, se eu fosse tomar essa tacinha de vinho, tomar uma caipirinha a mais, ou tomar uma caipirinha sem açúcar, enfim. Mas assim, às vezes eu crio uma associação negativa, o Tony Robbins fala muito isso, né? Para aquilo que você quer deixar para trás, começa a criar uma associação negativa, porque muitas vezes o seu cérebro está condicionado a achar que tem prazer ali. Mas na verdade é um prazer momentâneo que passa e vem um prejuízo depois. E daí você vai acordar mal no dia seguinte, ou não vai treinar bem no dia seguinte, ou não vai funcionar bem no dia seguinte. Então, hoje em dia, eu acho que eu sou muito grata, inclusive, queria agradecer. Criei uma nova forma de abrir para esses furos, porque às vezes eu falo: não compensa. O que isso vai me trazer agora, beleza, vai passar, mas amanhã vai pesar. Então, isso foi uma baita abertura de perspectiva que eu tive, e a gente vai mudando e criando um novo estilo de vida que se sustenta porque você não quer abrir mão de tudo que você conquistou. Pelo menos é o que eu sinto hoje, sabe? Por isso que depois que a pessoa melhora, às vezes é mais fácil ela manter os hábitos, porque ela já está sentindo o benefício. Às vezes é difícil quando a pessoa ainda, se ela está com muito sobrepeso, ela vai fazer uma semana de dieta, ela não vai se achar bonita ainda no espelho, mas ela vai precisar persistir durante algum tempo. Aí sabe o que funciona muito? Você criar pequenas dificuldades para os hábitos ruins e criar pequenas facilidades para os hábitos bons. Oh, gostei. Então, como que você vai fazer isso? Vamos dizer que você vai correr todo dia de manhã. Depois que você cria o hábito, você vai correr. Se você acordar, você vai pegar seu tênis, sua roupa e você vai sair correr.
Quando você ainda não criou o hábito, o que que você faz? Você coloca do lado ali do seu despertador já o tênis, às vezes coloca o despertador dentro do tênis para você ter que pegar o tênis e a roupa, deixa tudo preparado. Porque você vai acordar de manhã, você vai olhar aquilo e você vai ver que, putz, você vai lembrar de correr, você vai lembrar de todos os benefícios, tá? Muito bom. Se você não quer ficar no sofá, por exemplo, assistindo TV toda hora, cara, faz o seguinte, pega seu controle, abre e tira a pilha. Quando você chegar em casa e for assistir, ao fato de você ver que está sem pilha, você vai lembrar, putz, eu não queria estar aqui assistindo maratona Netflix, eu queria fazer alguma outra coisa. Porque os hábitos ruins, às vezes, eles são automáticos. Aí hoje a gente sabe que a gente tem o cérebro para economizar energia, ele repete comportamentos sem que nossa parte consciente se dê noção. Então, muita gente está chegando em casa, está pegando o controle, está sentando na frente da TV, está olhando Netflix, está maratonando séries, está indo até a geladeira toda hora para ver o que tem na geladeira, só que ela não está consciente. Ela ali é um autômato ali, ela está repetindo Modo automático comportamentos total. que ela já criou. Então, se você cria uma pequena dificuldade, você faz o cérebro ele tá ali naquele modo meio que automático. Opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui, tá sem pilha no controle, vou ter que pensar. E a partir do momento que a pessoa tem que pensar, você devolve para ela o controle, tá? E aí, então, tênis do lado da cama, você quer estudar mais? Deixa a sua mesa sempre preparada para o estudo, tira as pilhas do controle. Por exemplo, tem um paciente que eu abordo sempre o paciente realmente de maneira holística, de maneira integral. Então, eu falo sobre como está a vida dele. Pergunto, cara, como está a sua vida? O momento que você acorda, o momento que você vai dormir, quais são as suas dificuldades? Eu tinha um paciente que ele estava com muita dificuldade, tanto na questão de performar no trabalho quanto de fazer atividade física, porque ele simplesmente perdia muito tempo em redes sociais. Aí a gente começou a conversar, eu falei, cara, faz o seguinte, deixa o seu Instagram sempre deslogado. Cara, se você quiser ver a rede social, é muito rápido, né? Em 20 segundos você bota seu nome e bota a sua senha. Só que você tira a pessoa daquele padrão de comportamento automatizado. Porque a gente sabe, às vezes, as áreas conscientes do cérebro, quando a gente faz exames de imagem, muitas vezes elas nem se ativam. E parece que assim, a pessoa chega em casa, liga a TV, começa a mudar ali de série no Netflix, vai até a geladeira, pega alguma coisa para comer, volta para o sofá e a parte consciente dela em nenhum momento se ativou. Ela está repetindo comportamentos automatizados. Então, dificulte ou faça você pensar no meio, porque te devolve o controle. A partir do momento que você tem controle, você pode até decidir, não, eu vou ficar aqui assistindo Netflix, você bota a pilha no computador, no controle e vai ver. Você pode decidir, vou entrar na rede social, você loga e vai ver. Só que você teve um pouco de controle, você conseguiu pensar um pouco sobre isso. E você vai observar, quando você pensa, muitas vezes você toma a decisão certa. Se você está pensando, você está tomando a decisão certa, mas se você está no autômato, não, você só está repetindo comportamentos. Agora, o que é uma coisa legal? Aí você acorda todo dia, vai correr, ou você chega em casa e você come uma coisa boa, os comportamentos bons depois de algum tempo vão ficar automáticos também. Aí você não vai precisar pensar para realizá-los. Assim seja, gente. Né? Por exemplo, atividade física todo dia? Todo dia, tá? Pelo menos se movimente todo dia. Você não precisa treinar todo dia, mas se Caminhar, movimentar. subir escada. Caminhar, subir escada. Uma coisa, por exemplo, nunca fique muito tempo sentado, 2, 3, 4 horas. Tem que uma vez por hora dar um jeito de levantar, andar um pouquinho. Uma vez fazer por alguma hora? coisa, Tá bom. Tá? Não tem um estudo que fala exatamente uma vez por hora, mas uma vez por hora, no máximo 1h30, você levanta, você se movimenta. E o que a gente sabe, por exemplo, para força, você vários estímulos pequenos na semana têm mais efeito do que um estímulo grande na semana. Né? Até ontem eu estava gravando um vídeo para o meu YouTube e estava falando de estudos sobre isso. As pessoas que treinavam um dia, faziam diversas séries de musculação, na verdade o estudo até era com pouca coisa. O estudo não era para atleta, era para prevenir perda de massa muscular para idoso. Então, um volume de treino menor. Então, eles pegaram, estavam estudando um músculo, mas pode se repetir para outros músculos. A pessoa num dia fazia 6 séries, tá, de 5 repetições para o bíceps. Aí via quanto que desenvolvia de força. Então, ela fazia em um dia 6 séries com 5 repetições. Ou outro grupo fez todos os dias somente 5 repetições. Cara, quando a gente fala de prevenir perda de força para um idoso, 5 repetições para cada músculo, no estudo foi do bíceps, já funciona para prevenir perda de força. Então, se não consegue ir na academia, compra um par de halteres e faz um pouquinho todo dia em casa. Uns agachamentos ali quando acorda, umas flexões, peso do próprio corpo. Isso é interessante, porque o que eu percebo, né, na narrativa das mulheres que me acompanham, muitas são mães, outras são empresárias e falam, eu não tenho 1 hora para treinar, eu não tenho energia. Então, a energia a gente já falou, mas às vezes traz para o seu possível, 15 minutos, 30 minutos melhor que nada, porque às vezes elas ficam achando que não faz diferença.
Sempre faz. Sempre O faz, gente, pouco tá? faz diferença. E mais importante que isso, você pode até ter metas ambiciosas, mas você tem que fatiar essa meta em várias pequenas metas, chamados mini desafios. Por quê? Se você falar, cara, eu vou, né, pessoa totalmente sedentária, nossa, ela sente dor no joelho e tudo, ela fala assim, eu vou caminhar 10 minutos por dia. Se tiver muito difícil, eu vou caminhar 5 minutos por dia nas próximas 3 semanas. Cada dia que ela completar esses 5 minutos, o cérebro dela vai produzir dopamina, ou seja, como se ela ganhasse uma medalhinha por isso. Então o cérebro dela no outro dia, ele vai querer de novo essa dopamina. Aí ele vai lá e vai fazer 5 minutos de novo. No outro dia, ele vai querer de novo essa dopamina. Aí depois de 2, 3 semanas, ela faz 5 minutos, o corpo sente que pode mais. Aí ela fala, pô, vou agora para 10. Porque o cérebro também vai pedir novos desafios, vai querer ser desafiado. Agora eu vejo muita gente, não tá fazendo atividade física, não tá fazendo nada. Vou começar a correr meia hora por dia. Nossa Para quem não senhora, faz gente. atividade física, correr meia hora por dia é dolorido, né? Então, cria mini desafios para você. A única exceção seria aquela pessoa que está extremamente motivada, que já tem histórico de esporte. Às vezes as pessoas podem fazer mudanças grandes. Mas, em geral, pequenos desafios vão dar mais certo. São as metas de jornada, né, que eu falo muito para vocês. Então, você tem lá um objetivo, tem as suas metas de jornada. Pensa no próximo passo. Ah, deu, avança. Mais um pouquinho, porque você consegue sustentar, né, criar uma consistência, criar uma nova rotina, melhorar seu estilo de vida a partir dessas metas de jornada. É bem interessante. E, às vezes, as pessoas querem mudar a jornada muito rápido. Por exemplo, a gente já sabe que se uma pessoa resolver fazer dieta e parar de fumar ao mesmo tempo, ela tem menos chances do que se ela só estivesse fazendo dieta ou só estivesse parando de fumar. E nem só parar de fumar, que o cigarro às vezes corta um pouco do apetite. A pessoa está decidida, olha, eu vou começar a estudar 4 horas por dia para um concurso e vou começar a fazer dieta ao mesmo tempo. Ela vai ter que gastar muita energia. Ela tem mais chance se ela fizer um depois do outro. Então, às vezes, você está numa jornada para cá, não decide na hora ir para lá, né? Você está numa jornada para cá, vem um pouquinho para cá, vai dar, desculpa pela câmera, está numa jornada para cá, vem um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, aí você chega aqui. Mas não dá para mudar daqui para lá de uma hora para outra. Então não precisa pivotar, às vezes tem que só ir enveredando, tá, gente? Porque às vezes a gente também quer do dia pra noite fazer uma mudança, a gente quer do dia pra noite mudar tudo. Então seja gentil com a sua transformação. Eu acho que essa gentileza acaba sendo um autocuidado, um apoio pra gente ir validando e validar também, né, doutor Tiago? Porque eu vejo que muitas vezes a gente mais se cobra do que se valida. Como que você lida com isso em consultório? Primeiro, eu gosto muito de estabelecer mini metas, porque eu quero dar ferramentas para que meu paciente chegue contente da outra vez, né? Sim. Às vezes o paciente chega assim, ele senta na minha frente e fala assim, nossa, doutor, você vai me dar bronca. O que eu nunca faço é dar bronca. Por quê? O cara que foi na clínica, ele foi lá, ele tá numa clínica de alto padrão, se dedicando, ele quer emagrecer, ele chegou daqui a 2 meses e não emagreceu, você acha que ele já não se puniu o suficiente? Verdade. Então, meu papel é ser amigo ali. E aí, uma outra coisa que é importante é a questão do autocuidado. Pessoas felizes têm mais sucesso em qualquer área da vida. Se você quer ser um bom profissional, se você tiver um autocuidado com você e for feliz, sua chance de ser um bom profissional é muito maior. Felicidade vem antes de sucesso, tanto no dicionário quanto na vida, tá? Então, se a pessoa ela tá querendo emagrecer e ela tá se punindo muito, ela tá infeliz, a chance dela conseguir emagrecer é menor. É muito mais fácil, tá? A pessoa que está mais satisfeita com a vida ter sucesso em qualquer tipo de mudança que ela tenha. Então, às vezes, eu falo assim, cara, se cuide, né? Cuide de você, tenta olhar as coisas boas, tenta olhar sempre a metade do copo cheia, porque se você vê a metade do copo cheio, você tem muito mais chance de encher o resto do copo. Muito mais. Verdade. E, doutor Tiago, depois assim de mais de 15 anos de história, do Espaço Volpi, o Método Volpi, qual é o seu próximo passo? Qual é o seu próximo sonho? Esse cara que lá atrás, já uma criança, desejou para a avó longevidade e já aplicou isso em mais de 20 mil vidas, continua levando isso para longe, né? Eu sei que você também tem uma presença digital muito bacana. Qual é o seu próximo passo, seu próximo sonho? Onde você gostaria de estar num prazo aí de 5 anos, de repente? Eu acho que eu gostaria muito de conseguir multiplicar minha mensagem, tá?
Então, isso tanto na forma de fazer o Espaço Volpe crescer, como eu tenho alguns cursos também, em que eu pego um pouquinho disso, que eu não digo nem que é a minha filosofia, é o que eu aprendi com outros gigantes, porque a gente vai sempre Você tem curso aprendendo. para médicos, né, Tenho cursos também? para médicos, eu tenho um curso que é para médicos, que ensina o médico a fazer a gestão da carreira dele, ensina empreendedorismo para médicos. Tá. Porque o médico a gente não aprende isso na faculdade. Verdade. Então, no ano passado, em outubro, a gente teve 150 médicos lá. Vou realizá-lo novamente em outubro nesse ano. Aí, no final do ano, eu vou lançar um curso online, também sobre gestão de carreira, mas voltado para aquele médico que se formou, que ainda está querendo Pra quem tá evoluir mais. começando, que Exato. maravilhoso. Onde que você aprende? Como você consegue um mentor? Como você abre um consultório? Como que você capta pacientes? Então, pegar toda essa trajetória, toda essa jornada do médico, que eu dei muita cabeçada para conseguir acertar. Eu queria que eles dessem menos cabeçadas, porque ele dando menos cabeçada, ele vai conseguir ajudar melhor as pessoas. E a gente acaba multiplicando essa questão de trazer o bem para as pessoas. E aí eu tenho cursos também voltado para de produtividade de alta performance, que é um curso junto com esse grupo de educação, o G4 Educação. É um curso que é de produtividade de alta performance, chama-se G4 Skills, e a minha parte é produtividade de alta performance. Então eu falo como que a saúde pode impactar na sua performance. Ai, parabéns. Então, saúde transborda aí, né? Até sua esposa também trabalha com saúde, tá ali do ladinho de vocês, acompanhando esse crescimento. É um privilégio poder estar em contato com pessoas que fazem a diferença, porque eu falo muito isso para ela, gente, tenham boas referências, olhem para lugares em que você consegue se inspirar para um futuro melhor, para uma vida melhor, para o seu desenvolver, para o seu reencontrar. Então, eu sou muito grata em poder ter acesso a vocês. E para quem desejar conhecer, tem suas redes sociais? Tem minhas redes sociais, que é o @Dr. Thiago Volpe com H. Falo sempre sobre saúde, tem muitos vídeos falando sobre estilo de vida. E para os colegas médicos, que eu acho que hoje parte da minha missão é ajudar os outros médicos. Hoje o meu Close Friends do Instagram, ele é só voltado para médicos, eu só deixo entrar médicos. Eu falo um pouco sobre minha rotina, sobre a carreira médica, e é algo que é gratuito, eu não cobro de Gente, que médicos para legal. isso. Eu reparto um pouco do meu cotidiano com eles, porque eu acho que com isso eu estou ajudando a formar outros grandes médicos, assim como muitos me ajudaram, Sem assim dúvida. como esses professores que eu citei me ajudaram a ser quem eu sou hoje. Eu vou deixar aqui um QR Code na tela também, gente, um link na descrição para vocês conhecerem mais sobre o Espaço Volpe, porque é multidisciplinar e para você que quer se conectar realmente com uma vida bem vivida, com uma qualidade, independente de qual seja o seu objetivo, eu tenho certeza que tem profissionais incríveis lá. E antes da gente finalizar, eu quero saber, aquele Thiago, estudante de medicina que trancou lá a faculdade, foi se jogar no esporte, voltar um pouquinho naquele nosso começo. Como foi para você se formar? E como foi para você abrir esses caminhos? Porque eu entendo que no começo da sua carreira você foi muito questionado. Fui. Inclusive por colegas que estavam ali junto com você. Como foi essa guinada de volta para a medicina? E como você conseguiu se manter fiel, de novo, aos seus valores e ao que tinha que ser feito? Primeiro, assim, não foi fácil, né? E se a gente falar assim, foi fácil, eu tinha escolhido a nutrologia porque eu sabia que ela ia crescer, a gente nunca sabe, a gente sempre está fazendo uma aposta no que a gente acredita. Então, várias noites eu fui dormir com dúvida, só que eu sabia onde eu queria chegar. Então, mesmo dormindo com dúvida, eu sabia em que direção eu ia. Quando a volta para a medicina foi tranquila, né? Eu tinha trancado um tempo, voltei, terminei o internato, me formei. Eu era formado pela USP, então várias oportunidades, a gente está muito bem preparado para as residências, os hospitais para dar plantão, eles nos chamam muito. Uhum. E de repente eu falei, cara, eu quero fazer nutrologia, porque eu estava assistindo as palestras de outros nutrólogos, tá? A Abram no início, ela ainda era muito menor do que era hoje e do que ela é hoje. E eu falei, cara, quero fazer nutrologia. Meus colegas, meus amigos, eles falaram assim, cara, você tá louco. Como assim nutrologia? Uma coisa que eles me falaram é assim, cara, os convênios não cobrem nutrologia, como que você vai fazer? E aí, na época eu pensei, putz, graças a Deus que não cobrem, que meus pacientes vão ser particulares, não vão ser de convênio. Mas eu tinha dúvidas, né? Mas eu sabia que assim, o que acontecia? Cara, não me dava prazer trabalhar tratando doenças, principalmente porque como eu queria muito trabalhar com essa questão do processo de envelhecimento, com idade biológica, eu ia trabalhar tratando doenças, eu ia encontrar uma pessoa que muitas vezes ela já estava com uma condição muito frágil. Uhum. E às vezes eu poderia melhorar uma dor dela, poderia controlar um pouco o diabetes, mas ela ia sair de muito, muito frágil para frágil. Sim.
E não era isso que eu queria fazer na vida. Eu queria preparar as pessoas para não serem frágeis, né? Então, eu fui para a nutrologia, mas não é que eu achei que seria um campo gigantesco, não é que eu achei que tinha esse potencial que ela tinha, mas eu estava feliz em fazer o que eu estava fazendo. Era muito mais movido a uma paixão, a uma intuição, quem sabe, do que a uma perspectiva garantida, porque era muito novo, né? E era um interesse próprio muito grande, né? Porque assim, se eu relaxar hoje, Ju, eu começo a engordar, né? Eu fui obeso de quando eu nasci até meus 22, 23 anos. Então, se eu relaxar, eu começo a engordar, tá? O meu cérebro tem todos os gatilhos da obesidade. Então, eu preciso sempre controlar eles. Então, eu tava me ajudando, tava fazendo o que eu gostava. E aí, depois de algum tempo, o que aconteceu? Eu fazia o que eu gostava. E aí também eu comecei, putz, eu quero ter sucesso. Se eu quero ter sucesso, eu preciso aprender outras coisas além de só habilidade técnica. Aí eu fui fazer uma pós-graduação de gestão na GV. Aí eu fui fazer curso, fazer livros, que eu acho que assim, eu gosto muito da filosofia lifelong learning. Então, eu sempre estarei aprendendo alguma coisa nova, sempre. E aquela coisa do mindset de evolução. Se você precisa acreditar que, assim, a cada dia você vai ser um pouco melhor, o melhor a cada dia. Sim. Porque aí você vai estar sempre focando em melhorar suas habilidades para chegar onde você quer. E aí essa jornada do sucesso fica muito divertida. Porque você não fica feliz só quando você chega no pico do cume. Você fica feliz em toda essa escalada, né? O aprender, o adquirir novas habilidades acaba sendo mais gostoso do que o sucesso, do que o ponto, do que o cume da montanha. Ai, maravilhoso. Eu acredito muito nisso. A gente tá muito em sinergia. Parabéns. Obrigado. Quero desejar muito sucesso, mais sucesso ainda, e que mais médicos e pacientes possam ter acesso a esse cérebro maravilhoso que você traz aqui pra gente. E se você pudesse deixar um recado para sua criança curiosa hoje, o que você diria para sua criança curiosa que, querendo ou não, fez esse adulto, que é um sucesso, que ajuda vidas, que transforma vidas, chegar até aqui? Você deu espaço para essa criança, né? O que você diria para o Thiago, pequenininho lá atrás? Eu acho que eu diria, seja mais amoroso consigo mesmo. Porque hoje o que eu falo para os meus pacientes, eu sempre fui obstinado por ter as coisas, mas eu acabava me cobrando demais e ficava muito triste não atingir as coisas. E aí foi até para mim libertador, foi quando eu li um livro que é um professor de rádio que ele falava, a felicidade vem antes do sucesso. Ele mostra estudos que conseguem demonstrar realmente isso. Foi libertador para mim, que eu falei, cara, eu posso me cuidar antes de tentar ter sucesso. E a partir disso as coisas começaram a andar muito mais rápido. Então se aquela criança já soubesse disso, o Thiago de hoje estaria mais longe ainda. Porque antes de mais nada, as pessoas têm que se cuidar, né? Não tem que querer, eu quero ser um bom profissional, eu quero emagrecer, eu quero isso e aquilo. Cuide de você. As coisas vão acontecendo quando você cuida de você. Bom, sem dúvida. E eu acho que lá, nessa longevidade que a gente busca, a gente vai estar tão orgulhoso, né? A gente vai estar tão feliz, a gente vai saber que a gente viveu uma vida intencional, uma vida de amor próprio, uma vida de escolhas, às vezes difíceis, mas que valeram muito a pena, né? Sim. Muito obrigada pela sua contribuição. Conta com a gente, conta comigo. O Krika te adora. Ele sentiu de não estar aqui hoje para te receber. Mas a gente vai se ver muitas vezes, eu tenho certeza disso, Thiago. E para você que esteve com a gente, olha, manda esse episódio para mais pessoas que precisem se conectar com essa própria saúde, que precisem olhar com mais carinho para si, serem mais amorosas. Autocuidado é essencial. Acho que a gente se nutre diariamente quando a gente se escolhe. A gente sabe que pode sim ser protagonista, que se cuidar e abrir espaço para si jamais vai ser egoísmo. Então, um grande beijo para você que nos viu, nos ouviu e eu te vejo num próximo episódio.